Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos! Hoje nós vamos compartilhar algo muito legal com todos vocês, porque eu estava ansiosa junto com toda a equipe, preparando aqui cenário, material didático para que você possa, na sua revista maternal, aliás, a nossa revista, o nosso amigo aqui, Jeremias, o mensageiro de Deus, na revista maternal está um espetáculo. Vamos concordar, né, gente? Pois é. Então, que bom que você está aí, porque hoje na nossa lição, a nossa história para a turminha, nós vamos contar o que Jeremias falou sobre as pessoas que estavam indo para outros lugares. Mas a gente vai explicar que lugar é esse. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos. A nossa lição de hoje é de número 10. Olha o que diz aí na nossa lâmina. Qual é o título? Leia comigo. O rei Joaquim na Babilônia. Joaquim, o que ele foi fazer na Babilônia? Calma que a gente vai contar. É por isso que a nossa revista maternal do professor traz muitas orientações legais que você pode e deve ensinar a palavra de Deus para a turminha do maternal, aquelas coisinhas fofas de chupeta na boca que elas devem e já podem aprender as coisas acerca de Deus, como Deus cuida de cada um de nós. Então, o título da nossa lição, o rei Joaquim na Babilônia, está escrito na palavra de Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 52, e você vai ler, papai e mamãe, professores da escola dominical, você que trabalha com cultos infantis, você que trabalha em creches, enfim, em vários lugares aí, que gosta também de ensinar a palavra de Deus, aproveite a oportunidade, que aqui estamos para te ajudar e eu sei que Deus vai te abençoar. Mas lembre-se do que sempre a gente fala, compartilha em nossas videoaulas e nas nossas orientações pedagógicas. O que é? Que para a turminha do maternal basta um objetivo. O que é o objetivo? É aquilo que eu gostaria, que é aquilo que eu quero, melhor dizendo, que o meu pequenino já entenda. Então, olha só, o nosso objetivo de hoje, pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que Deus cuida de nós todos os dias. Que coisa mais fofa! E aí, você sabe que você também precisa ter em mente que é importante sempre repetir um versículo enquanto você vai trabalhar as atividades na revista do aluno, enquanto você vai trabalhando outras coisas com as crianças, nesse tempinho que você tem aí na igreja com elas, então você vai repetindo o quê? Guardando no coração, que é o nosso versículo, que sempre o professor vai contando e falando. Olha o nosso guardando no coração de hoje. Eu estou com vocês todos os dias. Que bacana! Quando você pensa, eu estou com vocês todos os dias, quem disse isso? É aí que a minha criança, ela já sabe que quando eu mostro para ela esse boneco fofinho do personagem, quem é? Jesus, não é? Então, olha só que legal, eu estou com vocês todos os dias. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 28, 20, e foi o nosso amado Jesus que falou isso. Que bacana! E assim a criança vai entendendo que quando você mostra esse personagem com a mesma roupinha, com o mesmo figurino, você sabe que ele já vai entendendo de quem se trata. Papai do céu, Senhor, Jesus é o mesmo personagem. Combinado? Faça isso que você está ensinando certinho para as nossas crianças do maternal. Legal, né? Agora vamos aos nossos recursos didáticos da nossa história de hoje. Que joia! Vamos lá, você sabe, se nós vamos contar as histórias do livro de Jeremias, eu preciso, em primeiro lugar, mostrar a Bíblia, claro, a palavra de Deus, não é? Para que a minha criança entenda que tudo que eu estou ensinando, contando para ela,
eu encontrei na palavra de Deus, no livro de Jeremias. Depois, o personagem ou os personagens da nossa história de hoje, que olha, para ensinar tanto para os bebês quanto para as crianças de 2 a 3 anos, você pode usar para os bebês os personagens, olha só, que eu trago aqui para você, os personagens da nossa lição de hoje. Muito prazer, hein? Em conhecer. Este aqui é o rei Joaquim, tá bom? Então olha só que legal. Se você presta atenção, todos os nossos personagens bíblicos, eles são, olha só, confeccionados, né, em tecido, tricoline, de algodão, enchimento antialérgico, olha que legal. Tudo bordadinho, não oferece nenhum perigo para os nossos bebês ou para as nossas crianças de 2 a 3 anos. Então, esse aqui é o rei Joaquim. E este aqui, olha só, deixa eu trazer para cá, pronto. Este aqui é o rei lá da Babilônia da história de hoje. O nome dele é Evil-Merodach. Que nome complicado, mas a gente chama só de Evil, para a criança compreender melhor, tá bom? Então, todos os personagens. E eu quero aqui compartilhar uma ideia com você, porque algumas professoras, onde a gente anda, trabalhando, nos treinamentos ou não, onde a gente encontra com o pessoal, sempre me perguntam como é que a senhora faz esses personagens. Olha, em primeiro lugar, aonde a gente tira? A gente ora, pede Deus orientação, toda a equipe se reúne ao produzir a revista, não é? E aí a gente vai pensando, no caso do maternal, que é um material mais específico, a gente precisa confeccionar. E aí nós observamos, em primeiro lugar, o que vem as figuras, como vem as figuras em anexo da revista. Olha só, na lição de hoje, número 10, vem acompanhando 3 lâminas, que é o que a gente chama de lâmina, essa folha aqui, que, aliás, se você observar aí, olha só, nós temos disponibilizamos na revista do professor 2 QR Code. Um que você acessa as vídeos aulas, além de YouTube, na Rede Boas Novas, legal, né? E o outro QR Code é para você imprimir exatamente as figuras. E olha só, como a história de hoje fala do rei Joaquim e o rei Evil-Merodach da Babilônia, aí o que a gente faz? A gente olha bem como a nossa equipe, o nosso design produziu as figuras, aí vem a inspiração, né, gente? Aí eu quero mostrar para você como é que eu faço. Olha, eu olho a figura, vou me inspirando e eu mesmo produzo os moldes. Tá bom? Isso aqui a gente não recebe de ninguém. A gente vai, Deus vai abençoando como Deus vai te abençoar aí também. Aí eu produzo, olha só, em várias, na cartolina mesmo, e aí os vários pedacinhos e detalhes, bracinhos, o rostinho, não sei se está dando para você perceber, eu trouxe do jeito que eu produzo mesmo, na cartolina, olha aí, tá vendo? Aí eu escrevo conforme a figura, as cores, e eu tento, né, trazer ao máximo parecido com as cores cada personagem. Legal, né? E aí no TNT eu faço o último molde com o personagem definitivo. Daí é partir para costura e se divertir. Aí você diz, eu não sei costurar. Ah, que isso? Vamos lá, chama as irmãs aí da tua igreja e diz, bora fazer a obra do Senhor comigo. E assim a gente vai produzindo os personagens de cada lição, tá bom? Então vamos lá, eu espero que você, né, se inspire e que você produza, né, os seus bonecos, personagens bíblicos aí, que vai fazer um sucesso e melhor, só você tem, tá bom? Vamos lá, parte da onde? Inspire-se nas próprias figuras da nossa revista maternal. Legal, né? Bom, já produziu os bonecos? Você sabe que neste trimestre, como é o livro de Jeremias, aqui na revista do professor, sempre a gente traz 2 opções de recursos didáticos para utilizar ao contar a história para o bebê e para utilizar outro tipo de recursos para a criança de 2 a 3 anos. Mas é lógico que se você quiser usar
todos os bonecos para toda a turminha do maternal. Esteja à vontade. Tá certo? Vamos lá então? Legal, já deu para entender, não é? Então, agora que eu tenho, né, já o entendimento e sei que o meu bebê está tranquilo, né? Aí você aí de casa conta a história para o seu bebê, ou na igreja, ou lá no berçário, né? Bacana? Reúne os bebês, tudo de barriguinha cheia, limpinho, nada incomoda. Senta com ele no tapetinho, com ela ou com eles, não é? Toda a equipe do maternal. E aí você traz os bonecos e você começa a contar a história, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, você vai mostrar quem? Olha só, o nosso personagem, que é Jeremias. Oi, Jeremias, tudo bem, fofo? Tudo bem com você? Ele tá sempre feliz, né? Aí você diz assim: olá, bebê! Olha quem tá aqui, Jeremias! Oh, que coisa mais fofa! Quem quer dar um abraço? Aí você deixa, né? E traz, melhor dizendo, o bebê pertinho do personagem, ou leva o personagem até o bebê. Tá bom? Aí você diz: vamos dar um abraço em Jeremias? Ele é o nosso amigo. Ah, sabe de uma coisa? Jeremias contou que um dia, sabe, muitas pessoas estavam morando num lugar bem longe, bem longe, bem longe, bem longe. E ele ficou sem amigos. Oh, tadinho. Aí, sabe, até que um dia, um grande amigo dele, chamado Rei Joaquim, também estava longe. Quem quer colocar coroa no Rei Joaquim? Este aqui também foi para um lugar bem longe, chamado Babilônia. Mas Jeremias sempre pedia para Papai do Céu guardar os seus amigos. Que legal, não é? Olha que joia! E os dois, olha só, bateram longos papos. Ai, que bacana! Tá vendo? Parabéns para você, Jeremias. É legal orar pelos seus amigos e pedir para Papai do Céu guardá-los, não é? Pronto. Simples assim, você conta a história da palavra de Deus para o bebê. Até porque é olhando nos olhos do bebê, em frases bem curtas, um tempinho curtinho, que você consegue ter a atenção do seu bebê, tá bom? Agora, para a criançada de 2 a 3 anos, não, você já sabe. Senta com eles, reserva um espaço da sala de aula que a turminha curte de montão, porque aí sim você pode, como a gente sugeriu, não é? Colocar aqui, olha só, um flanelógrafo com um cenário assim, por exemplo, de palácio, não é? Aí você diz assim: olha só, que legal! Quem está aqui? Ah, o nosso amigo Jeremias, não é? Olha só, sabe de uma coisa? Um dia Jeremias disse que lá em Jerusalém havia um rei chamado Joaquim. E aí, o que aconteceu? Joaquim foi levado para a Babilônia com muitas pessoas. E não é que a cidade de Jeremias ficou vazia? Não tinha quase ninguém. Coitadinho, Jeremias chorava e ficava triste porque não tinha quase ninguém. As pessoas não brincavam mais nas ruas, estava tudo deserto. Mas ele pedia pelos seus amigos e pedia a Papai do Céu, para Papai do Céu guardar o rei Joaquim lá na Babilônia. E sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que o rei Joaquim foi levado para a Babilônia. É isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Depois de alguns tempos, ele conheceu lá na Babilônia o rei de lá. E aquele rei se tornou amigo do rei Joaquim, o Evil Merodach. Nome estranho, né? Mas basta a gente chamar de Evil. Aí sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz que o rei gostou tanto do rei Joaquim que ele chamou o rei Joaquim, mandou tirá-lo da prisão e ele chamou para o seu palácio. Oh, que legal! Este aqui é o rei Evil e ele se tornou um amigão do rei Joaquim.
E a palavra de Deus diz que os dois comiam juntos, batiam longos papos lá no palácio do rei Evil. Olha como Deus cuida da gente, que legal! O Senhor é muito legal, viu, o rei Evil Merodach, é meio comprido assim, mas basta chamar de Evil, tá bom? E aí, os dois ficaram grandes amigos, e aí a palavra de Deus diz que assim Deus cuidou do rei Joaquim e do seu povo lá na Babilônia. Sabe de uma coisa? Papai do céu cuida da gente. Ele cuida de você, cuida de todos nós. Legal, né? E agora, depois da história, a gente ora e agradece a Papai do céu. Lembra todo mundo? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de mim. Ai, que joia! Quem quer dar um abraço no rei Joaquim e no nosso rei amigo Evil? Depois disso, você espera um tempinho para a criançada brincar com os nossos personagens fofinhos, gostosos, e canta com eles. Deus é bom para mim. Que tal? A nossa revista do professor, ela já traz exatamente sugestões de músicas, de atividades, porque você sabe que precisa, não é? Por isso que a gente sempre traz a revista do aluno. Olha que legal, que toda criança precisa ter a sua revista. E olha que legal, na nossa lâmina, na revista do aluno, a gente traz sempre a proposta de uma figura para a criançada pintar do nosso versículo de hoje, um desenho. Olha que legal, os dois reis aí conversando na mesa, comendo as frutinhas, comendo umas comidas gostosas, tá certo? Isso daí vai reforçar o seu ensino e a criança vai fixar o aprendizado na mente da sua criança. Combinado assim? Ai, que legal! Eu espero que vocês tenham curtido de montão as sugestões da nossa lição de hoje. E se Deus quiser, eu te aguardo na nossa próxima videoaula. Tchau, gente! Tchau! Olá, professor da Escola Bíblica Dominical. Esse cumprimento que nós fazemos para você, todas as videoaulas, é para valorizar você como alguém muito especial, que é um professor, um mestre da Palavra de Deus, que está todos os domingos com a sua criança, fazendo e acontecendo através das histórias bíblicas. E também, lógico, né, dos visuais tão belos, as sugestões maravilhosas que estão na tua revista. Professor, mais uma vez eu quero fazer uma recomendação minha, que está aqui na revista em vários momentos. Por favor, procure ler a sua revista, não apenas daquela lição do dia, porém que possa ler também aqui o início, onde nós temos as boas-vindas dadas a você, a apresentação da revista, o conhecendo o seu aluno. Este aqui é um ponto muito importante, porque cada faixa etária tem uma forma específica da gente fazer o trabalho com essas crianças. Então aqui nós temos pequenas dicas, porém muito importantes para você. Temos também o como ensinar, que é outro ponto super interessante, e o dicas importantes. Dentre elas, nós temos aqui duas muito especiais, que não apenas como professor, mas como um bom cristão, como um servo do Senhor, você tem que orar, jejuar, ler a palavra de Deus. São itens, são dicas, são pontos importantes que ninguém está livre de fazê-lo. Porque se nós não fizermos, o nosso trabalho não será de excelência. Porque o Espírito Santo, professor, ele lembra a todos nós aquilo que nós já temos de conhecimento. Ele vem assim naquela hora que a gente está, meu Deus, eu queria tanto ter um corinho. E o Espírito Santo vem e te manda essa mensagem porque você já tem uma experiência com ele, já leu a Bíblia. Então tudo isso é um fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Assim não acontece. Não é diferente, acontece conosco também. Para nós escrevermos essas revistas, nós precisamos ter o mínimo de conhecimento da palavra de Deus. E para transmitir às crianças, também é necessário você ter o mínimo de conhecimento da Bíblia Sagrada.
tá bom? Ganha você e ganha os alunos. E agora nós vamos verificar como ficou os nossos quadros seguintes da nossa revista. Mas antes eu vou fazer algo que sempre eu tenho deixado para fazer por último e o tempo sempre se esgota. Quero mostrar para você e valorizar a sua revista, a revista do Jardim de Infância de 4 a 6 anos. Olha aqui, nós temos aqui os exercícios e hoje, como nós vamos estudar a lição de número 10, Jeremias e o resgate de Joaquim. Olha aí, e você pode observar que nós usamos a mesma imagem da revista da criança, está no painel. Tudo de propósito, para que a sua criança possa olhar e rapidinho perceber qual é o ensino e você dessa forma vai massificando tudo aquilo que você quer ensinar naquele dia, tá bom? Então a repetição é algo salutar, saudável, indicado para essa faixa etária, tá? E aí nós temos aqui, vamos aproveitar esse momento e mostrar que já, olha que fofo que está o exercício, né? Que nós temos 1 e 2, são 2 exercícios para que a sua criança possa fazer com tudo aquilo que ela estudou naquele dia. Nós sabemos que foram tantas coisas que você ensinou, porém nós resumimos em 2 exercícios para que ela possa testar a sua memória, tá? Vamos verificar agora como ficou a nossa história de número 10. Abra a sua revista aí e leia conosco. Vamos lá, professor? Tema: Jeremias e o resgate de Joaquim. Lição de número 10. Encontrando o tesouro, Jeremias, capítulo 52. Guardando no coração, diz assim: E Joaquim comeu pão sempre na sua presença todos os dias da sua vida. Jeremias, capítulo 52, verso 33. O objetivo da nossa revista é enfatizar que nas horas difíceis, Deus não se esquece de nós e está pronto para nos socorrer. Vamos louvar, diz assim. Temos 2 corinhos: bondade de Deus e Deus é tão bom. Orientações importantes dizem assim: é hora de celebrar a vitória pelo estudo de mais um livro da Bíblia Sagrada. Isto tem grande importância, pois significa que a sementinha da palavra de Deus foi plantada no coração das crianças. Vimos que, apesar da desobediência do povo de Israel, que resultou na destruição de Jerusalém, o livro de Jeremias termina com o milagroso resgate de Joaquim, rei de Judá, como prova de que Deus não se esquece de nós. Para terminar em grande estilo, providencie uma roupa e uma coroa de rei para a hora da história. Não se esqueça de que os desenhos que as crianças colorirem até agora serão só entregues na última lição do trimestre. Permita que o Espírito Santo o inspire com ideias brilhantes e o capacite para finalizar com sucesso o livro de Jeremias. Olha aí, professor! A dica aqui que nós temos é que você, professor ou uma criança, coloque esses 2 adereços, que é uma coroa e uma capa ou uma túnica de um rei. Tá bom? Para que as crianças possam perceber o quanto o rei Joaquim foi importante, sim. Tá bom? Vamos ver como ficou agora o nosso guardando no coração. Bem, o guardando no coração, você que está em casa já está observando aqui o nosso belíssimo cartaz. Este foi impresso, porém você poderá fazer manualmente, tá bom? E para ilustrar, nós sugerimos uma mesa, exposta com alimentos, e nós temos ali o pão, temos talheres, pratos, temos ali, acho que é uma carne gostosa, uma salada. Então tudo isso demonstra um banquete, e é exatamente isto que as crianças vão
aprender na lição de hoje, né? O banquete que Joaquim participou com o rei após ter sido libertado. Mas esse detalhe fica para a hora da história, tá? E vamos ler aqui qual foi o versículo que nós escolhemos para a meditação, para a memorização deste domingo. Diz assim: e Joaquim comeu pão, sempre na sua presença, todos os dias da sua vida. Jeremias 52, 33. Faça a leitura quantas vezes você achar interessante, tá? Quantas vezes as crianças tiverem interesse. Isto é muito fundamental. Ver como é que está a resposta, né, das crianças em relação ao que você está ensinando naquela manhã. Não force. Se você perceber que não está muito legal a tua estratégia para aquele dia, muda a forma de apresentar, desde que as crianças tenham com certeza a participação neste momento, para que elas possam construir esse novo conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, tá bom? Agora nós vamos para a nossa história com base justamente no versículo de hoje. A hora da nossa história é um momento muito bonito, maravilhoso e real. Real de realeza, né? Muito bem, então a sugestão da tua revista, professor, é que você faça uma capa, uma túnica e uma coroa para colocar sobre a tua cabeça, sobre os teus ombros, ou também de uma criança. Você pode colocar a mesma coisa em uma das crianças, tá? Isso são detalhes que fazem a diferença. E para ser mais rapidinho aqui na nossa exposição, eu já até coloquei essa que nós fizemos aqui, ó. Essa é de tecido, tá bom? Você pode fazer também de vários materiais. Pode fazer de TNT, pode fazer até mesmo de emborrachado, pode fazer de papel crepom, pode fazer de várias formas, tá? Pode até adaptar uma roupa que você tem em casa, coloca uns brilhos, uns negócios, né? Mas não deixe de fazer. A coroa nem se fala, é algo mais simples de se fazer, tá? Esta aqui é uma que foi comprada, mas você pode fazer a sua coroa bem bonito, tá? Isso vai fazer uma diferença. As crianças vão ficar muito maravilhadas em poder ver a sua criatividade, ver que você se esforçou para fazer aquilo para ela ver. Criança, a gente pensa que elas não percebem as coisas. Nós estamos muito, muito errados quando pensamos assim. Elas estão de olho em cada detalhe que a gente faz. E a hora da história é um momento tão precioso que nós precisamos caprichar nesses detalhes, porque eles serão muito importantes para o conhecimento da criança, para que ela possa se interessar por tudo que você está falando, tá? Então você começa a sua história chamando a atenção das crianças para o bonito cenário. Isso aqui, olha, eu vou aproveitar e também vou mostrar para vocês. Aqui nós temos itens de outras histórias, tá? Isso aqui foi tudo, nada aqui foi feito neste momento. Foi reaproveitado de outras histórias. O painel é a única coisa nova que tem aqui. Então você faz da mesma maneira, tá? Arruma um vasinho, se quiser colocar só um tapete vermelho, faça como você desejar, seja criativo e com certeza a sua aula vai ser um sucesso, tá? E aí lembre as crianças que elas ouviram na história passada, em outras histórias, que Joaquim, o rei Joaquim, rei de Judá, quando foi levado como prisioneiro junto com o povo para a Babilônia. E aí, professor, quando você estiver falando esta passagem da Bíblia, você vai neste momento colocar também sobre você a coroa, ó. Você vai colocar a coroa e vai dizer: imaginem, crianças, imaginem um rei com coroa, com o seu manto bonito, sendo levado como prisioneiro. As suas riquezas, a sua majestade, toda ficou para trás, ficou esquecido. Deve ter sido muito triste. Evidencie isto para as crianças, que deve ter sido muito triste um rei perder tudo e ser preso pelos seus inimigos, né? Então isso é muito triste. Conte também que o rei Joaquim ficou preso, sabe, por muito tempo, por 37 anos. Uau! É muito tempo, não é mesmo, crianças? Mas o rei Joaquim
ficou preso ali na Babilônia por 37 anos. Isto é bastante tempo. Imagine um rei com toda a sua riqueza, né? Sendo levado preso. Com certeza, ele teve que, naquele momento que foi levado preso, com certeza ele perdeu o quê? A sua coroa, teve que tirar a sua coroa e teve também que tirar o seu manto. Aí nesse momento você também faz essa movimentação com as crianças, coloca o manto em algum lugar. Após retirar o manto e a coroa, você vai dizer que aconteceu um tempo muito especial para aquele rei. Aconteceu que lá na Babilônia foi colocado um novo rei. E este rei tinha um coração bondoso. E ele então se lembrou de Joaquim, que estava preso lá há tanto tempo. Que coisa interessante, crianças. Deus se lembrou de Joaquim e usou aquele novo rei bondoso para tirar o Joaquim daquele lugar. Ele tirou Joaquim da prisão, deu novas roupas para ele vestir e levou ele para onde? Para um belo jantar. Uau, olha que coisa bonita. Então, Joaquim, que era preso, agora estava com o rei sentado à mesa. E a Bíblia diz, conforme está aqui no nosso versículo, olha, que Joaquim comeu pão com o rei todos os dias da sua vida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que Joaquim ficou ali até morrer, sendo honrado pelo rei. Aí você vai para a conclusão da sua história. Você vai dizer para as suas crianças que Deus nunca se esquece de nós. Mesmo nos momentos difíceis da nossa vida, quando a gente pensa que não vai mais acontecer nenhuma coisa boa, Deus vem e nos socorre e nos ajuda. Ajuda o papai, ajuda a mamãe, ajuda toda a família a ser feliz aqui nesta terra, porque nós realmente, quando obedecemos ao Senhor, nós recebemos as suas bênçãos. Joaquim foi abençoado e a sua família e você também poderá ser abençoado. Que coisa boa, sua lição será um sucesso, professor. Faça conforme as dicas que aqui estão, que Deus vai te abençoar e você vai ter uma aula espetacular, maravilhosa. Vamos ver agora o que ficou no próximo quadro da nossa revista? Vamos lá? Bem, após a história bíblica, você vai fazer o exercício que está na revista da criança, na revista Jardim de Infância. Temos os exercícios, você vai fazer. Para isso, vai precisar levar lápis de cor. Neste caso, você vai precisar também de levar papéis laminados, papéis coloridos, porque elas vão enfeitar aquela coroa bonita que está bem na página da sua revista, o exercício de número 1. Então, as crianças vão precisar desse material, tá, professor? Por isso que é importante você tomar todas as providências antes de chegar o domingo, para poder as crianças fazerem tudo como está, segundo a nossa revista. E aqui, a atividade extra de hoje é um jogo das figuras, onde, como nós estamos terminando o livro de Jeremias, nós vamos apresentar algumas figuras, para que as crianças possam fazer o jogo da memória. Não esquecendo que também nós temos testando a memória, com as perguntinhas básicas, que são 5 perguntinhas que aqui estão na tua revista já escritinha, para você só fazer com as crianças e testando a memória delas. Bem como também através das figuras, onde você vai poder fechar com chave de ouro, tá? Esta última lição do livro de Jeremias. Tá? Mas faça isso com ânimo, com entusiasmo, para que as crianças possam perceber a importância de concluir a leitura de um livro, o livro de Jeremias, que foi escrito pelo próprio Jeremias. Tá, professor? Deus te abençoe e nós aguardamos você com muita alegria na próxima vídeo aula. Um beijo no seu coração e fica com Deus. Sejam muito bem-vindos, professores da classe de juniores.
Que bom estarmos aqui mais uma vez para apresentar a nossa videoaula. E nesse trimestre, nossa revista tem como tema Jeremias, o chamado de Deus. E vamos à lição de número 10, com o tema Joaquim é honrado. O nosso texto bíblico se encontra em Jeremias, capítulo 52. O nosso objetivo é ensinar que Deus cumpre o que promete, tanto as advertências quanto as promessas de esperança. Mesmo diante do castigo, Ele continua sendo justo e cuida dos que são fiéis a Ele. Vamos louvar. Música Teu Reino é Eterno, do Ministério Kids Teens da IEADAM. Guardando no coração, assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas, e comesse junto com o rei pelo resto da vida. Jeremias capítulo 52, versículo 33. Vamos confeccionar o visual do nosso versículo? E a sugestão é em formato de roupa. E olha só, a nossa, formato de uma blusa, né? E diz assim o nosso versículo: assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto da vida. Jeremias, capítulo 52, versículo 33. Muito bem, então você já sabe, primeiro você vai fazer a leitura direto da Bíblia e depois no seu visual. E a sugestão da nossa revista traz o seguinte: você precisa trazer ou um barbante ou lã, né? Para pendurar essas roupinhas, né? E aí, como é que você vai fazer? Você chama 2 alunos para segurar numa ponta e na outra ponta do barbante. E aí você vai colocar desta forma, né? Vamos fazer só uma para mostrar. E você vai fazer o resto. E assim você vai fazer também a dinâmica, né? Do vira e desvira. E assim você vai conseguir ensinar o versículo e os alunos vão conseguir memorizar. E agora vamos às orientações importantes. Use 4 coroas com o nome dos reis Josias, Zedequias, Joaquim. Mostre aos alunos e explique sobre a linha sucessória em Judá. Para falar sobre Zedequias, use placas com 21 anos, Matanias, Justiça de Javé. Vamos à introdução da nossa lição, que é o Você Sabia. Zedequias era filho do rei Josias. Quando tinha 21 anos, tornou-se rei de Judá e reinou em Jerusalém por 11 anos. Antes dele, seu irmão Joaquim foi rei de Judá. O sobrinho de Zedequias, Joaquim, governou por apenas 3 meses antes de ser deposto e levado para a Babilônia. Depois disso, o rei Nabucodonosor colocou Matanias como novo rei e mudou seu nome para Zedequias, que significa Justiça de Javé. Zedequias passou a governar o povo que permaneceu em Jerusalém enquanto os demais estavam no cativeiro. Bom, então vamos lá para explicar a nossa introdução, que é o Você Sabia, que vai falar sobre o rei Zedequias. Então, nós vamos primeiro explicar a linha sucessória, como é que aconteceu para que Zedequias assumisse o trono. Então, vamos começar por Josias. Então, Josias era rei, Joaquim, seu filho, assumiu em seu lugar. Zedequias também era filho do rei Josias, só que quem assumiu depois de Joaquim foi Joaquim. Só que Joaquim, ele só reinou durante 3 meses e foi deposto pelo rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor levantou quem? O rei Zedequias. Só que o nome de Zedequias não era Zedequias. O nome dele era Matanias, que significa Justiça de Javé.
Ele reinou quando ele tinha 21 anos, olha só, né? Bem novinho. Mas ele começou bem, né? Começou bem, mas depois complicou a situação de Judá. Vamos aos tópicos da lição de número 10. Primeiro tópico, o fim de Zedequias. Jeremias capítulo 52, do versículo 1 até o versículo 11. Segundo tópico, a destruição da cidade de Jerusalém. Jeremias capítulo 52, do versículo 12 até o versículo 23. Terceiro tópico, a fidelidade de Deus com Joaquim. Jeremias capítulo 52, versículo 24 até o versículo 34. E por último, a nossa aplicação. O tópico 1, o fim de Zedequias, traz os seguintes pontos. Nabucodonosor tornou Zedequias rei de Judá, que no início obedeceu aos babilônios. Depois se rebelou, deixando de pagar os impostos, e o povo de Judá sofreu com a fome, medo, sofrimento durante o cerco a Jerusalém. Jerusalém foi invadida e destruída, e muitos foram levados como prisioneiros. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado e levado para a Babilônia, onde teve um fim triste. Último ponto, Zedequias desobedeceu aos conselhos de Deus, dados por Jeremias, e sofreu as consequências. Muito bem, quando você for comentar, né, este tópico, que é o tópico primeiro, o fim de Zedequias, você vai mostrar a figura 10.1, que mostra o rei Zedequias com medo. Mas por que será que ele estava com medo? Então, nós temos as plaquinhas que vai falar o que estava acontecendo, né? Sabemos que o rei Zedequias, ele assumiu o trono por conta de quem? Do rei Nabucodonosor. Então, o rei Nabucodonosor que o fez rei de Judá. Mas eles tinham um acordo, né? E o acordo era o seguinte, ele tinha que dar os impostos. No começo, né, Zedequias, olha só, obedeceu. Ele agiu em obediência. Mas depois, ele agiu em rebelião. Ele não quis mais obedecer. E sabe o que aconteceu? O povo sofreu por causa da decisão de Zedequias. Então, o povo sofreu com a fome, com medo, com sofrimento, né? E esse cerco a Jerusalém levou muitas pessoas para a Babilônia. Só que o rei Zedequias, ele não ouviu os conselhos de Deus, dado por quem? Quem estava dando os conselhos? Quem estava falando aquilo que Deus falava, né, para dizer ao rei? Jeremias. Então, o profeta Jeremias falava, né, aquilo que Deus estava mandando do Zedequias fazer, e ele não obedeceu. Por isso, ele colocou em apuros tanto ele quanto toda a população de Judá. E agora vamos ao segundo tópico, a destruição da cidade de Jerusalém. Primeiro ponto diz o seguinte: Nebuzaradã destruiu Jerusalém, queimando o templo, o palácio e as casas importantes. As muralhas foram derrubadas e muitos moradores foram levados para a Babilônia. Os babilônios levaram todos os objetos valiosos do templo, feitos de ouro, prata e bronze. Tudo que era usado no serviço a Deus foi saqueado e levado para a Babilônia. Nebuzaradã levou prisioneiros importantes, como sacerdotes, conselheiros e membros da realeza. Somente os mais pobres ficaram em Judá, trabalhando nos campos e nas vinhas. Então, nós vamos ver no tópico 2 que a escolha de Zedequias de se rebelar contra Nabucodonosor fez o povo se dar mal. E o que aconteceu? Olha só, Jerusalém foi destruída, né? Então, nós temos aqui a figura 10.2, que mostra a destruição e o saque do templo. Então, o templo ele foi saqueado e a cidade foi totalmente destruída. Então, nós temos também as sugestões, né, da nossa didática, que é o quê?
pegar umas figuras, né, que você pode fazer, as figuras de EVA, ou você pode fazer de papel cartão, né, para apenas mencionar, né, o que foi destruído conforme aquilo que nós lemos, né, na nossa revista, que foi o templo, o palácio, as casas importantes e as muralhas que foram destruídas. Então, para isso nós vamos usar, né, visuais como fogos, que você pode usar com EVA, com filtro, pode fazer com que você achar que você possa usar aí, né, aquilo que você tiver para usar. E você vai colocar aqui, ó, o templo, né, foi destruído, foi incendiado. O que mais que foi, não é? Aqui, ó, o palácio. O que mais? As casas, né? As casas também foram incendiadas e as muralhas que foram destruídas, elas foram derrubadas, né? Por isso que a gente sabe a história de Neemias, que se levanta para levantar essas muralhas. Então, foi essas muralhas que foram incendiadas, que foram derrubadas, né, pelo rei Nabucodonosor, a mando de Nabucodonosor. Tá bom? E o que mais, né? O saque das peças, né? Das coisas que haviam no templo, que eram as suas colunas, aqui os utensílios e ali o candelabro. Então, todos os utensílios ali da casa de Deus foram levados, né? E aí, Zedequias foi preso, né? Ele foi para a prisão e lá ele não teve um fim muito bom, né? Por quê? Porque ele se rebelou contra o rei. Então, todo o povo foi levado. Os nobres, né, de Judá foram levados para a Babilônia. E ficou apenas os pobres, né, cuidando da lavoura ali de Judá. Terceiro tópico, a fidelidade de Deus com Joaquim. Primeiro ponto, Evil-Merodach se tornou o rei da Babilônia e libertou Joaquim após 37 anos de prisão. Ele deu a Joaquim uma posição privilegiada acima dos outros reis presos. Joaquim tirou as roupas de prisioneiro, ganhou roupas novas e comeu com o rei todos os dias. Ele também recebeu um bom salário até o fim da vida. Deus mostrou cuidado e fidelidade, mesmo após os erros de Joaquim. Ele nunca abandona os que confiam nele e pode restaurar qualquer vida. Muito bem, pelo menos nós temos um final feliz na nossa lição. Então nós temos aqui, olha só, a figura 10.3 que mostra o rei Joaquim, olha só, com as suas roupas de prisioneiro, roupas velhas, né? E aqui roupas novas que ele recebeu de presente do rei. Olha só que legal. Sabe, ele recebeu presentes maravilhosos e esses presentes foram a demonstração do cuidado de Deus com seu povo. Então a gente pode dizer que apesar daquilo que nós podemos fazer de errado, Deus sempre está conosco. E se nós nos arrependermos, né, se o nosso coração for um coração arrependido, o Senhor, Ele vai nos abençoar muito. Então, olha só, o nosso rei, olha só, aqui nós temos o rei, que é um boneco, ele recebeu do rei, olha só, uma roupa linda. Então, você pode fazer uma roupa bonita, né? E você pode vestir no boneco para mostrar como ele ficou bonito com as roupas que o rei deu para ele. E o que mais que o rei deu para ele? O rei permitiu que ele comesse, olha só, as iguarias do rei. Ou seja, as iguarias do rei são as melhores comidas que existem no reino. E foi permitido a ele comer na mesa do rei, com o rei, todos os dias. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? E outra coisa, ai gente, sabe o que foi que ele ganhou? Um salário, meu Deus! Olha só quantas moedas tem aqui dentro, moedas de ouro. Então, o nosso rei Joaquim, que estava prisioneiro ali na Babilônia, depois de tudo que passou, Deus ainda o abençoou com um bom salário. Gente, só Deus mesmo para fazer isso, não é mesmo? Deus é maravilhoso, por isso nós devemos confiar nesse Deus,
porque ele é poderoso para nos restaurar, assim como restaurou o rei Joaquim. Se você não tiver os bonecos, você vai fazer conforme orientação da nossa revista, que é o quê? Um cartaz no formato de um presente, bem bonito, né? Escrito o quê? Os presentes que ele recebeu do rei. O que foi? Roupas novas, comer na mesa do rei e um bom salário. E agora vamos à aplicação da nossa lição, que diz assim: Deus não se esqueceu de Joaquim. No tempo certo, Deus usou o rei da Babilônia para libertá-lo e cuidar dele todos os dias. Isso nos ensina que mesmo quando erramos ou enfrentamos momentos difíceis, Deus continua nos amando e pode mudar a nossa história. Depois que você terminou esse ensino maravilhoso, você vai usar a revista do aluno para que eles possam fazer as atividades e assim demonstrar que aquilo que eles guardaram no coração vão estar escrito aqui na nossa revista do aluno. Eu espero que você tenha gostado das nossas ideias e até a nossa próxima videoaula.